E aí, seus devassos, tudo bem? Estamos nessa noite chuvosa aqui, nesse puxadinho broadcast, que eu vou falar um pouquinho sobre uma solução muito simples para você parar de cair nas tentações mundanas, né? Largar essa vida devassa que você está vivendo e continuar tropeçando em coisas que atrasam a sua vida e te afastam dos seus sonhos e blá blá blá, aquela coisa toda. Né? Por que eu tô falando isso aí? Esse bronzeado aqui de boto, né? Eu tô morando na praia, eu não consigo ficar bronzeado, eu fico rosa aí 3 dias depois fico pálido de novo, né? Resistir é inútil, né? Entra nesse assunto também. Mas vamos lá, cara. Eu tô vendo, eu tô fazendo esses vídeos também, primeiro para conversar com vocês, né? Poder falar, né? Eu gosto de falar, eu me divirto falando e tal. Quem me conhece sabe. Mas também passar um pouco, né, de coisas que eu vivi, que eu errei na pele e você poder achar algumas soluções, né, aprender com os meus erros e não ficar perdendo muito tempo. Esse é um dos objetivos principais, né, desse conteúdo aqui. E aí eu estava pensando hoje sobre essa questão de maus hábitos, né? Por que que eu caí tanto em maus hábitos durante muito tempo da minha vida? Por quê? Por quê? Por que desse esquema? Qual é a solução para isso? Aí, como eu, né, a minha natureza de ficar complicando as coisas, né, na época que eu não arranjava a solução, eu criava muita teoria e não arranjava a solução, eu me deparei com algumas soluções que começaram a dar certo. Tô falando que eu não erro, não, tá? É igual a ser honesto aqui. Eu saí da merda ao cubo, agora eu tô na merda ao quadrado. Deu uma melhorada. Alguma coisa funciona, tá bom? Mas falando sério, a gente fica pensando muito, né? Quando a gente tem um problema, um mau hábito, algum vício, e geralmente esses vícios eles nos causam sofrimento, os maus hábitos, porque eles nos afastam de alguma coisa que a gente quer fazer, né? Um sonho, uma meta, um objetivo de vida. Seja qual for, do mais material, do tipo, pô, eu queria guardar dinheiro, eu queria ficar shapeado para o verão, né? Eu tô sem ter um lugar de fala, né? Perder a pancinha, né? Tá uma luta isso aqui. Mas o. Mas elas nos afastam de relacionamento. Quantos problemas, né, de relacionamento eu tive com pessoas muito boas e tal? Quantas vezes você é escroto porque você fica se colocando em situações ruins que quebram o seu espírito e te tornam uma pessoa, né? Não que você seja uma pessoa má, não que eu fosse uma pessoa má por nada. Não tô dizendo que eu sou, sou pra cima da bondade, não é isso. Mas você não é uma pessoa que quer fazer maldade pros outros, você acaba fazendo porque você tá com o espírito quebrado. Isso acontece, né? E muito é porque você fica se colocando em vícios, cara. Vícios, eu não falo só vício de substância, não. Tá? É nítido, é claro. Se você tem um vício em alguma substância, a substância vai. Eu sei disso, porque é como fui durante muito tempo um bebum, né? Um bebum olímpico, apocalíptico. E durante a época da minha vida que eu consumi mais álcool, eu realmente, cara, eu era uma pessoa muito intratável, assim. Não, né, construí boas relações e tal, mas eu destruí muitas boas relações porque você tá todo zoado, assim. Você tá meio zoado, assim, meio perdido, né? Sua cabeça ela não tá funcionando a pleno vapor, né? Pra interagir com o mundo. Então, eu sei que isso causa sofrimento, eu sei bem como causa sofrimento. Mas temos uma solução para isso, para que você possa, né, conquistar os seus objetivos e também, né, ser uma pessoa melhor para os outros. Que eu acho que você tem essa vontade também. Se você não é meio psicopatinha, você deve ter essa vontade. E aí, o que acontece? Aí hoje você tem muitas soluções, né? Solução mágica e um monte de parafernália e, né, a banheira de gelo, banheira do Gugu, não, banheira de gelo. Aí eu vejo os caras entrando na banheira de gelo. Aí, porra, é um monte de farofa, cara. Tipo, isso complica a cabeça das pessoas. Mas não, cara, deixa as coisas simples. Eu vou te falar o que é simples nesse sentido.
Claro, há graus e graus de dependência em certos comportamentos ou substâncias. Há situações e situações. Há tipos de personalidade mais compulsiva ou não que vão te dar uma tendência maior a essas coisas. No meu caso, eu sou um cara com uma personalidade extremamente compulsiva. Então, o que eu vou falar, talvez você se identifique, né? Ah, então, há situações e situações. O tipo de vício que a pessoa tem pode ser muito mais difícil de lidar ou não, tá bom? Quero comparar assim, eu sou viciado em café. Pô, o cara tá com vício em crack do lado aqui. Tipo, porra, não dá pra comparar as coisas. Mas o que eu vou falar aqui serve pra média. O que é a média das pessoas? Você provavelmente tá passando por isso. Você tropeça. Você tropeça em pequenas safadezas, né? Eu sei, você aí, você tropeça em pequenas safadezas que eu sei. Você, você faz pequenas extravagâncias ou pequenas devassidões que te fazem perder dinheiro, perder tempo, perder relacionamento. Mas não necessariamente aquilo tá num grau assim, você ainda pode, né, conseguir criar bons hábitos, não? E para os que estão em situações piores, tem uma boa notícia. Eu trago más notícias, mas eu vou trazer uma boa notícia. Tem solução, tá? Então vamos tratar desse assunto mais pra frente. Mas agora é pra média, o tigrão médio, né? Aquele cara que queria, sei lá, eu não queria trair minha namorada, mas acabou num motel com a colega de trabalho. Tipo, porra, velho. Né? A segunda vez já. Ô João, vou chamar de João, vou chamar pra ter um João aí, né? Sei lá, ô José, qualquer coisa tipo, pô, José, a segunda vez é foda, né? Ou coisas mais simples, né? Pô, Maria, você queria parar com seu vício em chocolate, mas aí você tá se entupindo de caixa de bombom sortido de novo, Maria. Pô, segundo dia que você compra essa merda, né? Eu sei. São os tropeços, tá bom? É esse ponto que eu quero chegar. Gurizada, eu falei uma boa notícia, mas eu vou pra má notícia agora. A bem da verdade é que tem uma parte do nosso cérebro, não vou entrar em detalhes técnicos de neurociência, que não é comigo, vai ver sei lá, o Wesley de lá no Nogara, ele vai explicar tudo isso aí. Eu aqui tô falando do mundão aqui. Tem uma parte do nosso cérebro que é muito animalesco, né? É muito animalesco. Ele precisa ser animalesco, porque durante muito tempo ele precisou ser para sobreviver. Né? Os nossos ancestrais eles tinham essa coisa de, né, o direcionamento, né, para prazeres sexuais ou alimentação, porque, porra, se você não se alimentar ou não transar, a humanidade sucumbe, né? Desaparece. Você é obliterada da face da Terra, tá? Então, nossos ancestrais precisavam desse mecanismo. Só que assim, a natureza, a própria escassez das coisas, meio que dá uma equilibrada. Só que agora a gente tem tudo na mão. Então o nosso problema não é falta. Nosso problema é ter tudo na mão e não saber controlar essas coisas. Então é o seguinte, qual que é a solução? Quando você tem um problema, a primeira solução que vem à sua cabeça, e eu estou, como se diz, eu tenho essa ideia das pessoas que eu converso, relatos que eu vejo, tudo de caso, tá? A primeira ideia que parece vir à cabeça das pessoas é: eu devo resistir a essa coisa, né? Eu devo resistir a este vício que eu tenho. Eu vou preparar minha cabeça psicologicamente, meu lado racional vai desenvolver um mecanismo para resistir a essas coisas. Não vai. Não vai. Não vai. Tá? Essa é a primeira coisa. Esse é o primeiro erro. Eu caí nesse erro diversas vezes. Não, eu tenho uma coisa, mas aí eu vou aprender a ser moderado. Será que você consegue? Olha, vou falar uma frase aqui que vai magoar o coração de muita gente. Resistir é inútil. Resistir é inútil. Grave essa frase na sua cabeça. Resistir é inútil. Tá? Mas eu vou acrescentar. Resistir é inútil quando você pega os seus problemas e você enfia eles no seu próprio rabo. Porque a fortaleza, quando eu falei, a vida é resistência e aposta, é aposta porque você não sabe que as coisas não dependem necessariamente só de você, né? Os resultados. E ela é resistência porque você muitas vezes tem que resistir às coisas, seguir em frente, continuar fazendo a despeito de tal.
Mas resistir é inútil quando, em determinadas situações, você não consegue resistir. Se você se colocar num contexto em que você está no contexto ideal para fazer tal coisa, você vai acabar fazendo. Resistir é inútil. Por exemplo, se você quer parar de beber e você vai toda sexta-feira no bar com seus amigos, bebuns olímpicos, né? Um abraço aí, pessoal. E aí o pessoal enche o rabo de cachaça na festa do fim do mundo. Você não vai, bicho, não adianta. Eu vou lá no bar. Até porque você tá cometendo um erro, né? De, quebrar o esquema do negócio, porque o botecão é pro cara, né? Encher a cara e ficar falando de várias coisas, e fazendo piada, e se escaralhando. A proposta é essa. Eu vou lá, vou tomar um drink, eu vou tomar uma long neck, uma caipifruta de kiwi. Bicho, tu não vai, bicho. Tu vai terminar às 4 horas da manhã alguma festa estranha, com muitas coisas muito loucas acontecendo. Você tava lá pra fazer. Você tava lá pra. Desceu no play. Se você não sabe brincar, não desça pro play. Então, por exemplo, eu sei que eu sou meio Joselito nisso aí. Sou meio sendo Joselito do Hermes e Renato. Só mais novo aí, pegar a referência. Sou meio Joselito. Pra mim não adianta. Vou tomar uma long neck, vou tomar uma taça. Não vou, velho. Eu entro, mas aí vai muito longe. Então o que eu faço? Eu evito. Né? Acontece de eu conseguir tudo? Não. A gente dá as tropeçadas, vai indo, vai melhorando, vai cessando esses comportamentos ao longo do tempo, até que uma hora você consegue excluir eles da sua vida. Mas assim, você não pode se colocar em contexto em que você vai fazer aquilo. Resistir é inútil nesse sentido. Essa é a frase do vídeo. Se você tem compulsão por doce, você não pode ter doce em casa. Com álcool também, você não pode ficar tendo álcool em casa se você quer parar de beber. Tem um negócio lá te tentando, distraindo a sua cabeça, te fazendo sofrer. Pra que sofrer? Resistir inútil também, pra que ficar sofrendo, né? Nossa, eu vou ficar olhando aquela coisa e desejando. Não tem esse negócio na tua frente. Pra você ficar se sofrendo. Pra que sofrer? Pra quê? Pra que essa vida tão dura? Pra que né? Então, assim, coisa mais simples, doce, por exemplo. Né? Pessoal aí que gosta compra umas barras de chocolate assim, industrial, né? Aquela que vem no blocão, você sabe bem do que eu tô falando. Aquela de chocolate branco ainda, aquele mesmo pra criar, né? Futuros infartos, assim, né? Não tem essa merda em casa, não tenha, cara. Simplesmente, mas eu sou casado, aí minha esposa fica comprando, eu quero, mas então conversa com a porra da tua mulher. Para que vocês, né, casamento, sei lá, se você mora sozinho, eu moro sozinho. Porra, é muito fácil, é só não colocar essas coisas dentro de casa. Agora, eu sou casado, tá, minha esposa, porra, conversa, não tá casado para crescer junto, não tem esse papo? É para isso, né, construir uma família, aquela coisa toda. Então também é para não ir pro brejo junto, né? Você mora com, sei lá, com alguém, né, divide apartamento. Porra, ou se não dá mesmo, né? Um é escaralhado e você quer melhorar a tua vida. Não fica, sabe, rodeando aquela coisa. Fica rodeando o doce, né? Se afasta, é isso mesmo, se afasta das coisas. Se afasta de lugares que você sabe que vão ser gatilho para você fazer aquilo. E não tem as coisas em casa que vão ser objeto de tentação. Primeiro, porque você não vai conseguir controlar. E segundo, porque aquilo vai ser uma fonte de incômodo. E aí você poderia estar com a sua cabeça a pleno vapor fazendo as coisas, você vai ficar pensando naquela merda que tu tem no teu armário. Ou eu tô mentindo? Não tô, né? Seja honesto comigo aí, que eu conheço bem esse sistema aí. Não minta pra mim. Tá? Então é isso. Se você está tentando a fortaleza, né? O pessoal gosta aí do negócio de virtudes e tal. A virtude da fortaleza prevê você também não ficar... Você cria uma resistência a uma muralha, vamos imaginar uma muralha. Tu não pode colocar o inimigo dentro da muralha, porra. Não dá, entendeu? Você usa a muralha para o mundo, você não pode ser um floquinho de neve. Nossa, agora eu tenho que, então, me esconder do mundo para que eu não caia em tentação. Não, bicho. Claro, se você tem um problema de vício muito grave, alguma coisa, a primeira parte do tratamento é você cortar definitivamente o contato com aquelas coisas. Aí sim você precisa ficar, às vezes, fechado em casa. Mas quando é aquela, né, situação menos grave, vai ter momentos que você vai estar numa festa
E as pessoas vão estar fazendo alguma coisa, ou algum evento de família, as pessoas vão estar fazendo uma coisa que você não queria estar fazendo, que você, né, tem a tentação por aquela coisa, e agora você vai ter que resistir, vai ter aquele sofrimento, aquela coisa toda, beleza, blá blá blá, para você ter satisfação de ter vencido. Mas a bem da verdade é que a maior parte do tempo, grande porcentagem das merdas que a gente se coloca, a gente mesmo começou a andar até ali. Ah, eu não queria pensar na minha ex ou no meu ex, qualquer porra desse tipo. Mas eu vou lá, eu fico lá olhando, fuçando o que tá fazendo, com quem tá se relacionando. Eu sei, né? Né? Ah, tá, fica lá. Não fica vendo, cara. Corta, né? Aí, agora vem uma última parte, para né, a gente pode falar mais disso depois. Então, resumindo, né, primeira coisa, né, é não se colocar. Resistir é inútil quando você se coloca, se você se coloca em situações ruins e você não tem esse controle por causa dessa parcela do nosso cérebro, que é sacana, muitas vezes. Ele é bom, ele é nosso aliado, mas muitas vezes ele é safadinho. Resistir é inútil, então se afaste. E quando você. E você tem que ter consciência, isso tem que ser um processo consciente. Assim como a gente tem o cérebro animal, a gente tem o cérebro racional, que a gente consegue olhar as coisas, refletir sobre as coisas e perceber como é que a gente está indo em direção às coisas. Aí vem a segunda coisa que eu queria falar para vocês. Sendo assim, entenda que nós não somos perfeitos. Como eu falei, da merda ao cubo para merda ao quadrado. Ou melhorou bastante. Pois é, acontece de eu ficar caindo, tropeçando, acontece, pô. A ideia é melhorar, é processo. E aí, o que acontece? Outro erro que eu cometi um monte, que agora o que tem ajudado é... Pô, falhou, bicho. Não fica se chicoteando. Ai, meu Deus, eu sou o pior ser humano do mundo e blá, 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 eu sou um merda, não consigo fazer... Não, cara. Sabe? E minha mãe falava, né, que eu sempre fui muito... Eu fazia um monte de merda, mas ao mesmo tempo também ficava me cobrando, né? Ficava me chicoteando. Ai, nossa, como eu fracasso, não sei o quê. Ela falava pra mim, né? Seja mais generoso com você mesmo e tal. E eu ficava puto no começo quando eu via isso, né? Que generosidade. Que agora eu entendi o que ela queria dizer. Tipo, cara, pega leve, velho. A vida não, sabe, tá tranquilo. Tranquilidade. Você errou, bicho, tá, acontece, a gente é humano. Não é desculpa também pra tu ficar errando, dizendo, mas a gente erra mesmo, né? Não, bicho, porra, não, é pra você não fazer na próxima vez também. Tá? Você não fazer da próxima vez. Então o cara fica, não, mas errar é humano, então eu vou ficar errando aqui também, não, porra. Não tá se ajudando também, né? Mas você entendeu o que eu quis dizer? Pô, cara, se você não querer comer doce, comeu num dia, tá tudo bem, não é o fim do mundo. Tá, para e pensa. Aí, esses momentos também são importantes para a gente poder ver os gatilhos que geram esse sistema de gatilho e recompensa. Pô, por que eu fui até tal lugar? O que me levou a ir até tal lugar? O que me levou? O cara, né? Pô, é traição, né? Quando é traição, né? Pô, acabei no motel. Não acabou, ô Jorge, não acabou no motel, né, bichão? Até começou ali de papinho com a colega de trabalho, e foi indo, terminou no motel. Tipo, mas por que, Jorge? Pela terceira vez você fez isso. Aí você tem que pensar, pô, tem alguma coisa que eu faço, aí eu vejo aquela colega de trabalho, eu fico lá rodeando. Cada, né? Mulheres também podem colocar também no seu contexto de mundo, tá? Tô usando um Jorge hipotético, mas pode usar mulher. Né? Fica lá, pega uma caroninha, não sei o que. Tem muita gente que diz, né, que não trair é não dar abertura, e para outros vícios também, não fazer é não dar abertura. Aí você usa esses momentos em que você dá esses tropeços para dizer, pô, cara, por que eu fui? O que me levou, né? Aí você começa a cessar os comportamentos iniciais. Né? Daí entra você não ficar se colocando em situações que dão problema, tá bom? É isso, gente. Obrigado aí, né? Siga ali, dá uma ajudada, né? Se inscreva aí, dê um likezinho. Se você tá no YouTube, aí vai no Instagram, aquela coisa toda, né? Se você gostou, se não gostou também dá dislike, xinga, tá bem. Eu quero honestidade, tá bom? Como eu sempre digo, muito obrigado a você que ficou até o final. Fiquem bem, um forte abraço e até mais.